Olá, você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico, literário, cultural e artístico. Hoje vamos trazer para o nosso canal uma análise de uma obra de grande relevância para a filosofia, A Consolação da Filosofia, de Severino Boécio, ou Boétio, né? Bom, Boétio, o que acontece? É uma obra que, para se tratar no tempo que nós dispomos, obviamente carece muito. A gente fica numa situação difícil, mas vou tentar trazer de forma muito sintética o que é possível ser feito aqui. O contexto histórico dessa obra foi escrita nas piores condições possíveis e eu vou explicar por quê. Boécio era um aristocrata romano pós queda do Império Romano, mais ou menos entre os séculos 5 e 6, ele vivia um contexto em que a Itália, né, pós queda do Império Romano do Ocidente, era administrada pelos godos, pelo imperador, pelo rei Teodorico dos godos. Mas preservava-se uma espécie de dualidade, um certo respeito ainda pelo que havia restado de Roma. Então havia ainda o Senado e alguns nobres romanos que tinham algum poder, algum prestígio. Era o caso do Boétio. O Boétio, inclusive, que era responsável também, não apenas tinha essa função política, esse encargo político, junto ao rei Godo, que ocupava Roma, como também ele tinha uma função de suma relevância para a erudição, para a filosofia, que era a tradução para o latim de obras da antiguidade grega. Ele basicamente assumiu a posição do Cícero, né, como essa função de preservar os escritos antigos. E o que ele faz no pensamento dele é uma espécie de harmonização entre a filosofia de Platão, de Pitágoras e o pensamento helenístico, né, sobretudo os estoicos, né? Então, e também a lógica aristotélica. Ele, inclusive, é um dos... Há pensadores que consideram ele um dos precursores do que seria mais à frente a escolástica, né? Por conta dessa questão da lógica aristotélica. O contexto histórico é o pior possível, porque ele, na posição política dele, acaba tentando estreitar laços com o Império Bizantino, que era nada mais do que o Império Romano do Oriente, no intuito de tentar estender um pouco mais a influência de Roma, né, da Roma do Oriente, em cima do Império Godo, e ele é acusado por conta disso de traição, acusado, digamos, falsamente, inclusive, de traição, como se ele tivesse traído o imperador Teodorico. E aí, uma vez que essa acusação pese sobre ele, sobre a reputação dele, o Teodorico, com a paranoia de ver o seu reinado ser tomado pelo Império Romano do Oriente, pelos bizantinos, ele dá uma sentença de morte, execução, de tortura e morte para Boécio. E é justamente durante essa execução dessa sentença que a obra é escrita praticamente de memória. Ele não tem acesso a recurso nenhum a lembrar de nenhuma obra, ele não tem nenhum outro livro para poder apelar, para transcrever as ideias dele. No entanto, ainda assim, ele faz uma obra de memória com os pouquíssimos... O recurso que ele tem, basicamente, é o que lhe era oferecido ali na hora que o papiro, enfim, a pena e a memória dele. Não tinha nenhum outro livro que ele pudesse fazer consulta, e entre um trecho e outro ele sofria, né, torturas antes da morte. E ali ele vai... A consolação que ele tem, ele cria que é o personagem chamado Filosofia, com quem ele vai dialogar ao longo da obra. Ele cria esse personagem. Então é muito interessante porque ele consegue sair de dentro de si mesmo e falar através da filosofia com ele, apontando inclusive falhas na vida dele, os erros, onde que ele errou, afinal de contas. Quer dizer, o próprio personagem que ele consegue elucubrar na sua mente lhe traz as respostas que ele não tinha das suas aflições e angústias no momento de maior sofrimento da sua vida, onde ele vê ali um enorme arrependimento por uma série de escolhas na vida dele. Ele era um nobre, volto a dizer, né? Um homem de muitas posses, então várias escolhas erradas que ele fez na vida dele. Lembra aí até um pouco a morte de Ivan Illich de Tolstói nesse sentido, né? Um homem que no momento da morte se arrepende
né, de muitas das escolhas. Só que aqui, obviamente, a gente não está falando de ficção, a gente está falando de filosofia. Então, o que ele vai fazer vai construir, inclusive, uma metafísica interessante, muito interessante. Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. Vou ler aqui o que o Gemini, a inteligência artificial do Google, nos oferece a respeito dessa obra, né? Bom, ele dividiu aqui nos livros. Vamos ver aqui. O livro 1 é o lançamento e a chegada da filosofia. Boétio, em profunda aflição, lamenta sua injusta prisão e o sofrimento que enfrenta. É nesse momento de desespero que surge a filosofia, personificada como uma mulher sábia e compassiva que o visita para oferecer consolo e orientação. O livro 2, né, é a inconstância da fortuna, veja. Ele que era um homem que era nobre e tinha a fortuna jogada ao seu lado quase a vida toda, né? Um erudito, inclusive, e ao final da vida cair na pior situação de degradação possível. A filosofia inicia sua argumentação, e lembra, a filosofia é um personagem criado por ele mesmo que fala na obra com ele e que vai consolá-lo. Então a filosofia inicia sua argumentação mostrando a Boétio que a felicidade não pode ser encontrada em bens materiais, poder ou fama, pois são coisas passageiras e sujeitas à mudança, né, ao devir, ao infortúnio, tal qual aconteceu com ele. E esse foi o grande erro dele. Diga-se de passagem, o mesmo erro de Ivan Illich. Ela o lembra da inconstância da fortuna, a roda que gira e traz tanta alegria quanto tristeza. Tanto alegria quanto tristeza. Depois vem o livro 3, A Verdadeira Felicidade. Então, já que ela negou a felicidade nessas buscas por fama, por conquistas, por bens materiais, então o que é a felicidade? O livro 3 é quase uma implicação direta do livro 2. Né? Aí vem a definição, a filosofia vai buscar revelar para ele o que é essa felicidade, segundo os seus próprios conhecimentos. A felicidade verdadeira reside naquilo que é eterno e imutável, a virtude e a sabedoria. E ela argumenta que os bens terrenos são apenas sombras da verdadeira felicidade. Claro que isso remete diretamente à filosofia platônica, a ideia, né, das sombras nas cavernas, enfim, que você não está enxergando a verdade, que você está enxergando apenas o mundo sensível, né? E que a verdadeira felicidade, sim, essa reside em Deus, a fonte de todo o mal. E só para lembrar aqui, comentar, não é, apesar de ter sido precursor da escolástica, apesar de ter muito da filosofia platônica, não se considerava ainda o Boétio como um filósofo cristão, tal qual é, por exemplo, Santo Agostinho. O Deus, nesse momento, a referência dele ainda é um Deus, uma metamorfose ainda em andamento, desde os deuses pagãos até o monoteísmo cristão, porque o cristianismo já havia, sim, sido predominante em toda a Itália, e os godos eram, sem dúvida nenhuma, um povo cristão que estava ali, apesar de bárbaro. E, enfim, ainda não havia esse pensamento com clareza, né, de um Deus cristão propriamente dito. E a mudança de perspectiva, né? A filosofia nos mostra que a verdadeira felicidade está nas coisas não está nas coisas externas, né? Tal qual os estoicos também nos afirmam, mas sim em nosso interior, em busca de virtude e sabedoria. E aí vamos para o livro 4, que a gente entra. O livro 4 e o livro 5 são os livros onde a gente pode dizer tem a maior complexidade metafísica possível da obra. São talvez os livros mais interessantes, né? O livro 4, de certa forma, acaba sendo uma resposta à questão de Epicuro sobre Deus, né? Como pode existir Deus e existir o mal ao mesmo tempo. Boétio vai esboçar uma resposta interessantíssima sobre isso. Basicamente, a ideia é de que... veja, eu penso, é uma questão particular, eu penso que isso é muito socrático. Sócrates era alguém que talvez tivesse uma concordância enorme com o Boétio nesse sentido. Ele coloca que não existe o mal, o que existe é a ausência de bem. É o bem que não conseguiu chegar lá. Né? Essa é a ideia. Então, onde o bem não consegue chegar, acontece
o que a gente chama de mal, mas o mal propriamente dito, o mal em si, não existe. Então aqui Boécio questiona a filosofia sobre a aparente injustiça no mundo, ele diz como que é aparente, onde os maus prosperam e os bons sofrem. A filosofia responde que o mal é apenas uma ilusão, uma falta de percepção da ordem divina. A filosofia explica que Deus governa o universo com justiça e que o mal é apenas um desvio aparente do plano divino. Então é uma leitura interessantíssima que eu recomendo muito para quem gosta de filosofia, quem gosta de metafísica, né? E vai ter aí uma forte repercussão no pensamento cristão também, né? Vai ser muito influente no pensamento cristão a ideia de que a bondade em si mesma, a virtude traz a bondade em si mesma e elas se equivalem, né? E quando você é mal, ali mesmo você já está sendo penalizado por ser mal. A sua simples pena é ser mal. Ser mal é a pena que você paga por ser mal, entende? Essa é a ideia. E ser bom é o prêmio. O simples prêmio de você ter bondade já é por si mesmo a premiação. E vamos finalmente para o último capítulo aqui, que é conciliar uma coisa extremamente difícil, que é conciliar o livre-arbítrio com a providência divina. O Boécio vai esmiuçar essa questão de forma muito habilidosa, muito habilidosa. Qualquer resumo aqui vai diminuir muito, eu recomendo demais a leitura desse último capítulo, a forma como o Boécio consegue jogar Deus para fora da linha do tempo, inclusive, para a dimensão tempo-espaço. É a forma como ele explica, em alguma medida, que seja possível que o homem tenha livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, haja providência divina. Então, Boécio levanta a questão do livre-arbítrio diante da providência divina. A filosofia explica que Deus conhece o futuro, mas esse conhecimento não impede a liberdade humana. Ela argumenta que a providência divina e o livre-arbítrio coexistem, pois Deus vê todas as possibilidades, mas não interfere nas escolhas individuais, né? Então, fazer uma análise geral aqui, ver o que o Gemini fala sobre a análise geral. Bom, nem precisa dessa análise geral, né? Vou fazer a análise do último livro. Encerra a obra com uma reflexão sobre a liberdade humana e a providência divina. A filosofia nos mostra que somos livres para escolher nossos caminhos, mas que Deus, em sua sabedoria, que está fora da linha do plano tempo e espaço, conhece todas as possibilidades e age de acordo com o seu plano. Enfim, eu considero uma obra interessante, relevante, até sobre o aspecto da história da filosofia. Para você que se interessa por história da filosofia, é uma obra muito relevante. Para você que se interessa também pela história da filosofia cristã, também é muito interessante, porque apesar, como eu disse, de não ser propriamente uma obra cristã, é uma obra que vai ter uma forte influência, né? Para você que gosta também de filósofos antigos, né? Toda a sabedoria antiga, é uma obra. Você que gosta de metafísica, recomendo demais a leitura. Não é um livro pesado como se possa imaginar, tá? Para quem está acostumado a ler filosofia, claro, né? Não é um livro pesado para quem está acostumado a ler filosofia. Aliás, toda filosofia, toda sabedoria antiga, em relação aos filósofos modernos, a linguagem é bem mais leve, né? Do que a filosofia moderna. Então, é isso. Recomendo muito, não vou me alongar muito mais. Como disse, não haveria como não empobrecer uma obra dessa com apenas 10 minutos. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, comenta aí, dá um valeu, né? E compartilha, enfim, participa dos grupos, me segue no Instagram. Se puder, contribui, a gente vai ser muito grato aí para viabilizar esse canal com o Pix ou com o Apoia-se e a gente continuar aí tendo possibilidade de produzir os nossos vídeos, né? Gente, um forte abraço, até a próxima.